E tem um outro ponto que vocês citaram no começo, que para mim, por mais claro que seja, mas a minha experiência eu já tentei passar por cima algumas vezes, não deu muito certo, que é a questão do processo que está estabelecido no contrato. E aí eu explico, né? Eu já tive situações, mesmo trabalhando com contratos por bastante tempo e tudo, mas você tem sempre aquele fornecedor que dá aquela pisada na bola geral, assim. Ou está ameaçando te abandonar a obra, ou está com problema de qualidade muito grande e tudo. E aí eu lembro numa empresa que eu trabalhei, eu chegava para gerente do jurídico lá, louco da vida, e falava, ó, precisamos tirar esse cara da obra, cobrar a multa do contrato e não sei o que, né? Ele tá prejudicando a gente e tudo mais. E aí ela vinha, ela sentava comigo assim, você mandou a notificação? Não, eu tenho um e-mail aqui, tá, mas é uma notificação? Ela puxa do contrato qual que era o item, quando aconteceu a ocorrência, não sei o quê. Não, mas veja bem, o cara... Não, peraí, vamos pegar o contrato, né? Primeiro você vai ter que notificar, vai ter que dar um prazo para ele tentar resolver. Não, mas ele não quer resolver. Você vai ter que dar um prazo para ele tentar resolver. Aí, se ele não fizer, você vai notificar de novo e tal. Aí você dispara o gatilho que está previsto lá. Não adianta você de uma hora para outra, por mais razão que você tenha, é porque você não está cumprindo aquilo que você mesmo estabeleceu no contrato. Então essa também foi uma dificuldade para mim grande no começo da carreira, de enxergar que o contrato ele tem que estar debaixo do teu braço. Aí depois que você aprende isso, você começa a prestar mais atenção, até para não achar que, não, o contrato é do jurídico. Eu passo aqui um resumo do escopo muito pequeno, passo as partes, as condições de pagamento e o jurídico que se vire. E na verdade a gente tem que deixar aquilo adequado, como é que vai ser o nosso dia a dia, né? Então como é que vocês veem também essa amarração entre a questão da demanda técnica e a necessidade de você tomar uma ação e que pode ou não estar muitas vezes ligado assim, à qualidade que o contrato descreve esses passos para que isso não seja um motivo de disputa lá na frente também. Tipo, não, beleza, você está reclamando, ok, mas você não está seguindo aquilo que a gente combinou. Como é que é esse casamento também dentro de um trabalho estruturado aí de gestão de pleitos? Excelente, Shoma. Esse é até um ponto que a gente conversa muito com os clientes, né? Que existe essa máxima, né? Não, contratos é com a área de gestão de contratos ou com os advogados. E aí as outras equipes, né? Os outros times, disciplinas, planejamento, saúde e segurança, a parte de implantação, fiscalização, não, isso conversa com a turma lá do jurídico ou com a turma de gestão de contratos. E não, na verdade, né, o contrato, a gente tem que enxergar ele justamente como um guia, como um passo a passo. Como que a nossa relação ela tem que ser, como que a gente tem que, como que nós vamos nos relacionar, né, contratado e contratante. Então o contrato ele vai ser justamente esse guia para, né, criar essa relação, para definir e qualificar essa relação. Então todos têm que conhecer o contrato, né? Principalmente o gestor do contrato, todo mundo que tem a comunicação com outra parte deveria conhecer o passo a passo, justamente para não incorrer nesses, vamos chamar talvez de erros de gestão, né? De, poxa, agora eu quero realmente, não quero mais essa contratada, chamo o jurídico, não é assim, tem que ter um passo a passo. Da mesma forma, eu quero notificar que quero cobrar uma multa, poxa, não é assim, né? A multa vem depois geralmente de uma notificação, vamos entender o que o contrato diz. Então, assim, ter um contrato como, né, de novo, o seu aliado, eu acho que é um dos principais pontos. Mas isso, sem dúvida, vai passar pela construção do contrato, né? E, infelizmente, a gente ainda vê muitos contratos ainda buscando aquela alocação de risco de uma forma agressiva e buscando cada parte se proteger ao máximo. Então, aquela realmente briga muito mais jurídica do que como sendo, né, um aliado, um guia para fazer gestão, né? E a gente fala muito isso com os nossos clientes, né? A gente dá muitos workshops falando, pessoal, vocês conhecem o contrato? Vocês conhecem, e quando a gente fala contrato, a gente está se referindo a todos os anexos, né? Tem lá dentro critérios de medição, tem a própria requisição técnica, tem geralmente as propostas, né, dos contratados que são anexadas, tem lá políticas, às vezes, de saúde, segurança, de comunicação, que o cliente costuma definir ali também no momento. Então, conhecer isso, né, no momento ali, né, inclusive durante a orçamentação, é o mais importante, né? E durante a gestão do contrato, naturalmente, porque senão a gente acaba atropelando ali procedimentos e, infelizmente, deixando de conseguir ali, mesmo que com essa, vamos falar assim, poxa, eu tenho razão, aconteceu isso, mas você não cumpriu o contrato, né? Você, infelizmente, não cumpriu o procedimento. Como que você vai cobrar outro procedimento do fornecedor se você não está cumprindo, né, o seu procedimento? Então, essa relação das obrigações, ela tem que ser conhecida, né, desde o início por ambas as partes, sem dúvida. Eu acho que tem muito...
Pode falar, Carol. Eu acho que tem muito uma questão cultural, né? Aqui no Brasil eu vejo muito que, primeiro, as pessoas têm medo de mandar notificação. É. Eu já trabalhei com muitos clientes que falavam, não, Carol, mas como assim a gente vai mandar uma notificação sobre esse assunto? Gente, mas é ok mandar uma notificação, né? Você não está mandando uma multa para contratada, né? Você não está ofendendo ninguém, você está formalizando um fato que aconteceu e pedindo muitas vezes um plano de ação, pedindo um plano de recuperação, né? Então é comum mandar notificações, não é uma agressão, né? Não é uma ofensa. Então eu vejo, culturalmente falando, eu vejo muito que existe esse receio de formalizações de cartas e notificações, né? E em segundo lugar, também complementando o que o Marcos trouxe, essa questão de contratos. Já trabalhei com muitos clientes que falaram, não, a gente não pode compartilhar as informações do nosso contrato com todo mundo. Pois é. O fiscal não pode ter acesso às informações do contrato, né? E assim, como que você quer que a sua fiscalização fiscalize a obra se ela não sabe o que de fato foi acordado, o que de fato tem que ser seguido e executado, né? O Marcos trouxe um exemplo aqui dos critérios de medição. Como que você vai aprovar uma medição se você não conhece os critérios e não sabe o que a contratada precisaria seguir para ser aprovado, medir aquele assunto, aquela atividade, né? Se você não conhece todas as responsabilidades da contratada ou da contratante, como que você vai cobrir, como que você vai cobrar, como que você vai exigir algum ponto se você nem tem essa informação, né? Então, existe esse mito de que eu não posso compartilhar o meu contrato com todo mundo. Eu já peguei casos assim de obra minha, eu como contratante e o responsável da construtora, da empreiteira, etc., não ter o contrato na mão, porque ele não podia receber, porque lá tinha o valor da obra. E aí quando a gente tinha algum tipo de desavença, ele, não, mas no contrato tá lá e tal. Ele não tinha o contrato, a gente tinha que mostrar o contrato para ele. E isso não foi uma nem duas vezes. E como é que você vai fazer uma gestão de um contrato se você não tem acesso ao contrato? Não, o contrato fica só com o dono da empresa. E aí existem maneiras, né, de você possibilitar o conhecimento para todos os envolvidos, né? Tarja aquelas informações confidenciais para que a pessoa tenha acesso. E a gente vê um benefício muito grande quando os nossos clientes eles promovem esses workshops, trazendo todas as áreas, né, relacionadas à contratação, então suprimentos, jurídico, a própria área técnica, planejamento, engenharia, porque é engraçado até de ver que algumas pessoas têm uma interpretação de uma cláusula ou de uma condição, eu fazia assim porque eu achava que era assim, quando na verdade a promoção desse encontro, dessa integração possibilita o alinhamento para um único entendimento daquele contrato, né? E aí você não vai mitigar, né, a possibilidade aí de ter uma má execução daquele contrato, olhando como uma equipe única. Então, eu acho que esses workshops eles são bem ricos por justamente possibilitar essa integração das partes que acabam direcionando o contrato para o jurídico ou para o responsável, aquele gestor do contrato em si, né? Porque facilita o entendimento e a gente ganha alinhamento e estabelece melhor também papéis e responsabilidades, porque cada um ali tem uma função e contribui de uma maneira para uma boa gestão. Então, se cada um souber o seu papel, até onde vai, o que precisa fazer, fica muito mais fácil, né?